Salve galera! Que bom estar aqui falando com vocês. Meu nome é Daniel, eu sou amigo de Ronan, estou aqui a convite dele, meu amigão, meu amigo de infância, para falar do meu rubro-negro, do meu Esporte Clube Vitória, um clube centenário, e que junto com o Esporte Clube Bahia promove o maior clássico do Norte e Nordeste. E eu gostaria de falar um pouco do Vitória, a Vitória que está numa situação muito difícil, amarga a Série B, depois de tantos anos na Série A, fazendo boas campanhas, revelando grandes jogadores. O Vitória amarga uma situação muito difícil. Mas eu queria começar falando um pouco da história do Esporte Clube Vitória, né? Já que a página se propõe a falar do futebol nordestino, eu gostaria de falar um pouco da história do Esporte Clube Vitória. Principalmente para vocês de outra região, não só de outra região do Brasil, mas também do próprio Nordeste, que porventura não conhece a história do Esporte Clube Vitória, né? O Vitória, que foi fundado no final do século XIX, é um dos primeiros clubes do Brasil. Foi fundado mais precisamente no ano de 1899, no 13 de maio, numa data, né, 13 de maio, e foi fundado porque o Vitória, na verdade, não foi um time para o futebol, né? Aqui no Brasil, naquela época, o esporte que era, vamos dizer que era a supremacia, né, da sociedade baiana, era o cricket. Só que era uma supremacia da elite, né? A elite, ela tinha todo o aparato, tinha todo uma estrutura para jogar cricket. Cricket era o esporte de rico. Pobre não podia jogar. Quer dizer, podia, mas não tinha não era acessível jogar cricket, né? E além do mais, o cricket ele veio da Inglaterra. Então muitos ingleses que vieram para o Brasil trouxeram o cricket para Bahia, para o Brasil e também para a Bahia. Bahia que era também um dos grandes destinos de europeus, e eles trouxeram o cricket. Só que alguns brasileiros que queriam jogar cricket, que não podiam jogar, se sentiram desprivilegiados, né? Então, um jovem, né, da Vitória, o bairro que deu origem ao time, resolveu formar o seu time para o cricket e rivalizar com o Clube Internacional de Cricket. E eles fizeram um time, e o nome desse time foi Esporte Cricket Vitória, tudo em inglês. Só que o Vitória não parou com o cricket, né? O Vitória se tornou uma agremiação esportiva, o Vitória passou a adotar outros esportes. E aqui a gente tem Zusa Ferreira, foi um grande homem que estudou na Inglaterra e trouxe o futebol da Inglaterra para a Bahia. E trouxe justamente para o Esporte Clube Vitória. O Vitória foi o primeiro time da Bahia a colocar o futebol dentro dos seus roles, né? A se debruçar também para o futebol. Só que o futebol não era prioridade. O Vitória era um clube de cricket e um clube de remo, tinha outros esportes olímpicos. Então o Vitória ficou muito atrás durante muito tempo no futebol. Ganhou seu primeiro título, né? O Campeonato Baiano que começou em 1905, por aí. O Vitória ganhou seu primeiro título 3 anos depois, em 1908. Foi o primeiro título do Vitória. Só que o time do Vitória era formado por universitários, que quando se formavam saíam do time e largava o time no meio do campeonato. O Vitória nunca foi um time, naquela época, um time profissional. O Vitória era um time amador que disputava um campeonato apenas por disputar. E ficou, além dos títulos, né, de 1908, o Vitória só voltou a ganhar um título na década de 50, quando resolveu, né, se profissionalizar no futebol. Então o Vitória se profissionalizou no futebol bem depois dos outros clubes, inclusive depois do Esporte Clube Bahia, que surgiu em 1931. Então o Vitória ficou bem atrás, apesar de ser um dos primeiros clubes, né, da Bahia e do Brasil. O Vitória ficou muito atrás no futebol, porque o Vitória se debruçava para outros esportes. A prioridade do Vitória era outros esportes, né? Então o Vitória só veio se profissionalizar em 1953. Quando o Vitória montou, né, o seu primeiro time profissional.
e ganhou, voltou a ganhar um título lá na década de 50, ganhou 2 títulos na década de 60, mas o Vitória ainda carecia, né? O Vitória carecia de muitos recursos. O Vitória estava muito atrás de times como não só o Sport Clube Bahia, mas também como o Ipiranga, o Galícia, o Botafogo. O Botafogo aqui na Bahia também tem um Botafogo que ganhou 7 títulos baianos. Então, o Vitória estava muito atrás desses times. E principalmente do Sport Clube Bahia, que foi fundado com a dissidência do próprio Vitória. Os caras saíram e resolveram fundar um time para o futebol. E resolveram sair do Sport Clube Vitória e fundou o Sport Clube Bahia, certo? Mas o Vitória ficou muito aquém em relação ao futebol, né? Vale lembrar que o Vitória começou com cricket, o padrão do Vitória, as cores do Vitória era verde e amarelo, né? Porque o Vitória foi um dos primeiros clubes de cricket do Brasil, então eles queriam mesmo essa identidade brasileira. Anos depois, com o futebol, com a fundação do futebol, o Vitória mudou de cores, o Vitória passou a adotar o preto e o branco, e mais tarde o Vitória adotou em 1902 a 1903, o Vitória adotou o vermelho e preto e as cores atuais e o mascote, né? E o símbolo, que é o Leão da Barra. O Vitória ficou muito atrás em relação ao futebol durante muito tempo. Na década de 70, apesar de o Vitória montar grandes times, o Vitória só ganhou um título, foi um dos piores momentos da história do Vitória na era profissional. Na década de 80 começou a vira-volta, né? O Vitória revirou muitas coisas, através dali a torcida do Vitória cresceu, o Vitória no final da década de 80 conseguiu inaugurar o seu estádio, o Barradão, nosso lindo Barradão, que é o nosso orgulho, né? Que o Barradão, que foi uma luta muito árdua, foi construído no final da década de 80, e através do Barradão foi o que o Vitória passou a ganhar muitos títulos, títulos baianos, títulos regionais. O Vitória passou a também despontar no cenário nacional com o vice-campeonato da Série B de 1992 e o vice-campeonato da Série A. Em 1993 perdemos infelizmente para o Palmeiras. Fomos bem também em 1997, por um ponto o Vitória não conseguiu a classificação para as quartas de finais do Brasileirão. Em 99, o ano do centenário, o Vitória terminou na 3ª colocação do Brasileiro, né? Então, e sem falar dos craques que passaram por aqui, Dida, Bebeto, Alex Alves, Petkovic, Hulk, Davi Luiz, Vampeta, Edilson, Wesley. Vitória revelou muitos jogadores, tem muitos serviços prestados ao futebol brasileiro, levou muitos jogadores para a seleção brasileira também. Se reestruturou muito na década de 90, todo mundo achava que o Vitória ia dar aquele boom, né? E deu. No início dos anos 2000, o Vitória dominou no cenário local, foi campeão baiano. O Vitória ganhou 8 dos 10 títulos baianos, diminuiu aí a diferença por conta do seu passado, que não era profissional dentro do futebol, por isso ficou muito abaixo dos rivais, principalmente do Bahia. E aí o Vitória cresceu muito na década de 90, nos anos 2000, mas aí veio o baque da queda para a Série B em 2004 e um ano depois a queda para a Série C. Se reestruturou, voltou para a Série A, disputou 2008, 2009 e 2010, caiu em 2010, mas em 2012 voltou. Tem a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos. Chegou à final da Copa do Brasil, mas infelizmente por questões políticas dentro do clube, o Vitória caiu novamente numa crise muito grande que perdura até hoje. Hoje o Vitória está na Série C, está na Série B, Deus é mais, está na Série B com sérios problemas financeiros. Na última rodada enfrentou o Figueirense, soma 4 pontos no campeonato, e a torcida espera que o Vitória volte logo à Série A do Campeonato Brasileiro e volte a representar bem o Norte e Nordeste e a Bahia dentro do cenário, tá bom? Então esse foi um pouco da história do Sport Clube Vitória, espero que vocês tenham gostado, e um abraço a todos que acompanham este canal. Dá um like lá, torcedores do Vitória, comentem, torcedores de outros times também comentem, e um abraço para todos vocês.